Idosos são as principais vítimas de fraudes e golpes. Comissão especial realiza segunda reunião para atualizar o regimento interno da Câmara. Congresso Brasileiro de Direito Sindical debate novas ferramentas tecnológicas no trabalho. TRE leva atendimento móvel aos eleitores para cadastro biométrico. Saiba sobre a Previdência Complementar da OAB-Prev e ainda a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil. A partir de agora, você vai ficar informado sobre tudo que é destaque no Judiciário Brasileiro no programa Mundo Jurídico. O Código de Defesa do Consumidor completa 29 anos. A Lei 8.078/90 inseriu no ordenamento jurídico brasileiro uma política nacional para as relações de consumo. Antes disso, os problemas entre consumidores e fornecedores de bens e serviços eram resolvidos pelo Código do Processo Civil. Para lembrar a data, a Defensoria Pública do Estado do Ceará chama a atenção para um público cada vez mais frequente e vulnerável que chega às portas da instituição: os idosos. No Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública, sala lotada. Em sua maioria, idosos vítimas de empréstimos fraudulentos. Há um ano, Elza percebeu pelo saldo do INSS descontos de R$ 600 no benefício para pagamento de empréstimos que nunca tinham sido feitos pela aposentada. Ao todo, foram 80 empréstimos feitos sem o conhecimento da idosa. Hoje, a dívida junto ao banco soma R$ 17 mil. E ainda assim, ela recebe ligações com ofertas de mais crédito disponível. Tomei um susto, né? Fiquei desesperada. Recebendo R$ 300 por mês. Para quem recebia quanto? 900 na época. De acordo com dados do Núcleo de Defesa do Consumidor, nos últimos 2 anos foram realizadas quase 5.700 autuações, as principais envolvendo empréstimos com banco e cartão de crédito. Em casos assim, os defensores públicos dão entrada em pedidos judiciais para anular o contrato. A gente orienta que compareçam à Defensoria Pública munido de toda a documentação para que a gente possa fazer uma análise do caso concreto, que a gente possa analisar a documentação, ver se existiu de fato alguma abusividade, se existe alguma fraude e de acordo com a análise de cada caso é que a gente vai poder decidir qual é a melhor decisão a ser tomada. É importante estar atento aos assédios por telefone ou em lojas. Por isso, valem as orientações. Analisamos o extrato do INSS, que a gente já orienta que as pessoas tragam o extrato de consignados do INSS e os extratos da conta para a gente identificar se foi feito algum crédito na conta desse idoso ou não. O segurado que for vítima de algum golpe ou detectar irregularidades nos descontos em folha deve cadastrar imediatamente sua manifestação na ouvidoria do INSS por meio da Central de Teleatendimento 135 ou pelo portal inss.gov.br. Também deve procurar a Defensoria Pública para ver quais os procedimentos judiciais ou extrajudiciais cabíveis naquele caso. E falando em direitos dos consumidores, para celebrar os 29 anos da criação do Código de Defesa do Consumidor, o DECOM realizou um mutirão online de renegociação de dívidas. Uma compra no cartão de crédito virou uma dívida que só cresce para o Samuel. Agora é correr atrás de tentar renegociar o valor com a empresa do cartão. Até então eu fiquei desempregado e não consegui pagar as parcelas, né? O que talvez muitos não saibam é que existe a opção também de renegociar a dívida pela internet. Para isso é só acessar o site consumidor.gov.br. Pelo site, o consumidor faz o cadastro e tem acesso a diversas instituições para a renegociação da dívida: bancos, contas de energia, água, cartões de crédito ou financeiras. A plataforma é acompanhada pelo DECOM. Há um índice de resolutividade muito alto nessa plataforma, há uma visibilidade para o consumidor verifica qual é a postura da empresa diante da sua reclamação, como é que a empresa se porta diante de um reclame do consumidor. Então ele sabe qual é uma empresa, até mesmo de adquirir um produto ou um serviço, ele sabe se realmente é uma empresa confiável. O mutirão de renegociação de dívidas pela internet pode ser acessado de qualquer dispositivo com acesso à internet.
O consumidor verifica se a instituição está cadastrada no sistema e, em seguida, informa os dados referentes ao problema. Existe essa opção de registrar reclamação de casa e ter o seu problema solucionado em até 10 dias. Durante a negociação, é possível que a empresa solicite mais informações referentes ao processo. Os dados serão resguardados e somente as partes terão acesso. Oportunidade que o Samuel tanto espera, que agora tem mais uma opção para tentar renegociar a dívida com o cartão sem sair de casa. E eu estou tentando, ver como é que eu vou fazer, porque até então não consegui nenhuma forma. O Congresso Brasileiro de Direito Sindical, promovido pela OAB Ceará, debateu temas atuais, como as novas ferramentas tecnológicas no trabalho. O terceiro Congresso Brasileiro de Direito Sindical, realizado pela OAB, discute a nova realidade do trabalho com a tecnologia e as novas ferramentas. Um alerta para o risco da precarização do trabalho e perda de direitos. A velha luta entre o capital e o trabalho, quando Marx já dizia que a luta de classe que é o motor da história. Então o sindicalismo não vai acabar, porque sempre vai ter pessoas que vai colocar suas vidas à disposição dos oprimidos. Os debates têm o objetivo de promover discussões e apontar caminhos para a garantia dos direitos trabalhistas. As novas ferramentas têm ampliado as oportunidades de trabalho, mas, ao mesmo tempo, a dependência dos trabalhadores a um sistema de exploração no final. O exemplo é o serviço de Uber, teoricamente patrão de si mesmo. O motorista de aplicativo acaba dependente de uma grande jornada e de uma empresa controladora do sistema de trabalho. Eu começo às 6h30 da manhã e aí tiro um intervalo durante meio-dia para poder almoçar ali e vou até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Sempre se preocupando com a questão da minha segurança, em primeiro lugar, e a segurança também dos usuários. O Congresso debateu ainda sobre os temas ligados aos novos trabalhos e à nova realidade dos sindicatos no momento atual. A gente propõe ao movimento sindical uma sacudida. Vamos reagir, vamos nos organizar, vamos estudar, vamos se aprimorar na temática que afeta a cada uma das entidades sindicais e vamos junto com todos os movimentos sindicais, sociais, se unir para garantir os direitos que ainda temos, e reconquistar aquilo que já perdemos. Fortaleza ganhou no primeiro semestre deste ano o novo Código da Cidade, que integra o pacote de ações do programa Fortaleza Competitiva. E para fazer uma análise do Código, como também destacar algumas de suas ações no âmbito do Poder Legislativo Municipal, nós recebemos agora o vereador pelo PT, Ronivaldo Maia. Ronivaldo, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer todo nosso. E realmente a Câmara Municipal, no primeiro semestre, o que é o nosso dever de legislar, e numa tarefa que é conjunta, o Poder Executivo mandou para esta casa a lei, a elaboração do Código da Cidade, reformulando uma lei de 1983, portanto, não, 1986. A lei de uso e ocupação do solo. Portanto, já estava, sim, precisando dela ser reformulada. Inicialmente, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise desse novo código. Quais foram os principais avanços? Esse novo código representa um grande ganho para a cidade? Eu não tenho dúvida que, do ponto de vista legal, nós temos um desenho bastante aprimorado. Fortaleza, já em 2009, se revelou, na época, um dos planos diretor dos mais atualizados. Nós, inclusive, esse ano é ano também de dar uma atualizada, claro, no código, no plano como um todo. Mas esse Código da Cidade, que houve 6 plenárias, 6 audiências, aliás, aqui na Câmara, conseguiu discutir com muitos setores da sociedade, com vários, aliás, sobre os seus aspectos. Diga-se de passagem, eu sei que esse código, ainda em 2018, no semestre anterior ao que ele foi aprovado, já tinha vindo para cá. Eu estou fazendo esse comentário porque são 1.040 artigos. Pode ter certeza como nós estamos bastante atualizados do ponto de vista do desenho legal, institucional, para melhorar cada vez mais a cidade que a gente vive. Uma cidade como essa, grande, com tanta complexidade, precisa ter
um desenho legal institucional. Acho que 1.040 artigos do novo Código da Cidade dá esta perspectiva. Foi um código muito atual, que versou sobre muitos assuntos, de toda a ordem. Eu não tenho dúvida, como para o ordenamento urbano, para essas questões referentes, a gente dividiu o código em 4 livros. Do meio ambiente, do ambiente construído para fora, do ambiente construído para dentro, né, porque nesse sentido, e do aspecto moral ético, né, que tem essa questão da legislação de multa, né, de fiscalização. O poder de polícia do município. Poder de fiscalização do município. O senhor apresentou algumas emendas ao Código. E uma das emendas que eu gostaria que o senhor falasse um pouco aqui para os nossos telespectadores foi sobre a necessidade do reuso de águas das chuvas, né? Muito. O Código, não apenas o meu artigo, mas outros colegas também se dedicaram a esse tema. Ora, imagine que água hoje não é qualquer bem, é o bem. E que não é, sabe, não é de eterno, não. A gente viu aí que várias regiões do país sofreu com o problema do racionamento. Verdade. O nosso Nordeste tem um problema efetivo, muitas vezes, com a estiagem. O que é que a gente tratou? Eu e outros colegas. A minha emenda era muito objetiva. Certo. Nós temos um período, que é o que nós chamamos do inverno, que chove com muita boa frequência. E, às vezes, chuvas esporádicas ao longo do ano. Por que não pensar do ponto de vista dos... No meu caso, era isso. Você imagina que você tem eu tenho uma casa na Maraponga. Eu sempre dou como exemplo. Eu fiz uma simples cisterna, botei canalização de bicas na minha casa e durante o período de inverno eu fecho a geral da CAGES. Tem um aproveitamento da água de chuva. E eu não estou apenas falando de não pagar, não. Eu estou falando da gente preservar o planeta. Porque quando você utiliza as águas de chuvas, isso é muito racional. É verdade. Você está colaborando em épocas de problemas ambientais tão graves, essas atitudes, imagine se todo mundo tivesse essa atitude, do quanto a gente não pode colaborar. Eu fico 5 meses, no mínimo, com a geral desligada. Porque eu capto a água na cisterna e essa água eu fico usando. A minha cisterna dá 3 caixas. Então eu consigo, de chuva em chuva, ir mantendo ela cheia. Agora imagina uma escola, eu dou aula lá no Pirambu. Qual é a água que se usa na minha escola? É para o vaso sanitário. Óbvio que uma coisa é lavar a mão, fazer uma merenda, mas no grosso, as pessoas vão no banheiro e ficam usando água da CAGES. Tanto a conta é cara, como principalmente a conta ambiental é mais cara ainda. Porque essa água, perfeitamente, pode ser da chuva. Se a minha casa, que só é 240 metros construído, eu consigo numa cisterna passar 4, 5 meses. 4, 5 meses, imagine uma escola que pode sim, tem 1.000 metros de área construída, canalizar, construir uma grande cisterna e fazer esse reuso. A minha emenda trata disto, do reuso das águas de chuva, principalmente no inverno e no decorrer do ano, para que a gente colabore com essa questão ambiental. Excelente. Uma outra emenda, não menos importante, que o senhor apresentou, trata sobre o ambiente construído. Ou seja, a sua emenda propõe que os prédios acima de 3 andares, as construtoras os entreguem com tela de proteção. Não é verdade? Olhe, gente, como é que eu começo a tratar disso? Até porque, é óbvio que é do parlamento, o prefeito, ao mandar o código para cá, ele tinha um propósito. Eu estou comentando porque a minha emenda não foi aprovada do jeito que eu queria. Porque, de fato, não houve o tempo para discutir. Alguns colegas vereadores, Ézio, que era aqui fazer esse registro, ele não apenas foi o líder do governo, como colaborou muito como relator, né? Alguém que comandou os trabalhos dessa comissão. Mas a verdade é que a minha emenda, por exemplo, aqui eu vou dar um exemplo. Aqui acolá nós nos deparamos com uma situação muito cruel. Recentemente, há uns 5 meses atrás, durante o debate do código, uma família, uma mãe, acho que cuidando da alimentação do outro filho, de 4, 6 anos, um de 2, menorzinho,
ela distraiu e ele foi para a varanda ali na Praia do Futuro. Não sei se vocês lembram. Eu lembro. Eu fico imaginando, será que aquela mãe que tem a vida atravessada com esse acidente, como é que aquilo poderia ser evitado? Bastava ter uma tela. Verdade. Mas eu tenho certeza que quem vai morar na Praia do Futuro teria problema em ter gastado R$1.500, R$2.000 para pôr a tela? Não. Verdade. É óbvio que a vida do filho dela vale muito mais do que isso, é óbvio. Mas sabe o que é? É porque ela alugou. E aí não tinha, e aí ela foi ainda ver, e é mil coisas, tem que levar o menino para a creche, para a escola. Ela estava se mudando, não mudou tudo. Não deu tempo ainda contratar alguém para ir lá botar uma tela simples. Óbvio que se você puder, você bota uma como é que chama? Uma janela de vidro. De vidro. Você bota o que você quiser, mas o que eu estou dizendo é que se você, construtor, vai construir um prédio, você vai vender por um valor caro, onde é que cabe você não colocar na janela uma proteção de tela que o custo é mínimo? Verdade. É mínimo. Sabe por quê? Porque neste caso, se a mãe quiser mudar, botar lá pelo condomínio, porque o pessoal prevê que tem que ter uma... Assim, mas se ela não botar, enquanto ela mudou, ela evita acidentes como esse. A emenda muito oportuna, a emenda foi aprovada, mas não ficou como eu queria. Eu ainda quero dizer, se for o caso, eu vou mexer, vou propor um projeto de lei, vou fazer esse debate na cidade, porque alguns colegas achavam que isso tinha que estar previsto no contrato, na contratação entre quem vai comprar... E a construtora. Do tipo assim, não, mas eu sei que eu não vou, o meu condomínio não vai permitir que seja uma tela, então eu vou obrigar que o cara bote algo... Não. Na verdade, o que eu estou dizendo é que mesmo eu não teria que contratar, não. O construtor bota a tela em todos e, na verdade, isso está embutido, porque nós estamos falando... Hoje não tem apartamento com mais de 200 metros. Verdade. Então você bota uma coisa que o custo é R$1.500, R$2.000. E se eu quiser, ou se os condôminos revelarem que vão mudar para outro padrão, não há problema. Mas a questão é que quem construiu precisa prever que, como a cidade está verticalizada, acidentes ou incidentes como esse vão ocorrer. Essa emenda é de suma importância porque está ligada diretamente à preservação de vidas. De vidas. Então, obviamente que eu estou satisfeito porque está previsto de alguma maneira, mas ficou condicionado ao comprador meio que acertar previamente porque quase sempre o que ocorre hoje é que eles não entregam com essa tela. E aí o cara vai morar. E a verdade é que quando eu posso, que construo, que vou morar, eu boto o que eu quiser. Mas quando eu aluguei, eu cheguei lá, quem me vendeu, quem me alugou, não botou, porque não quer gastar. E assim ocorreu, como no caso dessa família, a morte dessa criança. Né? E com certeza a culpa não é da mãe. Na verdade, lamentavelmente, Fortaleza está se verticalizando. Verdade. Vai ter muitos empreendimentos desse jeito. E eu acho que essa emenda e uma lei que obrigue com mais força, a ser um item na construção. A proteção de tela dos ambientes vazios para evitar isso. Vereador, o senhor apresentou um projeto de lei no Legislativo Municipal que atualiza uma lei do ex-vereador Duval Ferraz, que trata sobre a questão da discriminação contra pessoas gays, lésbicas e travestis. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto, mas logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz.
nós voltamos a entrevistar o vereador de Fortaleza pelo PT, Ronivaldo Maia. Ronivaldo, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre um projeto de lei de sua autoria que acaba atualizando uma lei do ex-vereador Durval Ferraz sobre discriminação contra pessoas gays, lésbicas e travestis. O senhor poderia falar um pouco sobre esse projeto? Com muito, muito orgulho. Aliás, eu tive também a oportunidade, eu costumo dizer que não tem mistério. De bons encontros, de bom debate, de boas rodas de conversa, saem ideias de projeto. Claro. Nós nos deparamos hoje, e isso é muito lamentável, não sei se vocês sabem, mas para nossa vergonha, o Brasil é o país que mais se mata LGBTs no mundo. Para você ter uma ideia, o México, que está em segundo lugar, morre em torno, resultado dessa violência, da homofobia. Na verdade, 200. Aqui, nós é em torno de mais de 400. O segundo é o México, o Brasil é o primeiro. O Ceará, então, é um dos estados que mais a gente vê. Aí eu estou comentando isso porque a lei não está tratando da homofobia em si, não. Mas onde é que começa, na verdade, o início dessa violência? É no desrespeito ao ser humano. O vereador Durval, e aqui a minha reverência a esse lindo, quem conheceu Durval era um ser humano encantador, professor, assim como eu, professor a vida toda das escolas religiosas, foi vereador por 3 mandatos no meu partido, eu me tornei vereador só em 2008, conheço o Durvalzinho e tal. E estou comentando porque nós o tivemos entre nós até dezembro do ano passado, né? Com muito orgulho agora, e eu quero lembrar porque o Durval, à época, teve a sensibilidade e a coragem de propor uma lei para justamente enfrentar o preconceito contra o público LGBT. Na época, na verdade, o tratamento desrespeitoso, de desrespeitar, inclusive como consumidor, um cidadão que sentasse num estabelecimento comercial para comer, para beber, para fazer lazer, pagando, ainda se tinha a circunstância de ser afrontado, desrespeitado, muitas vezes humilhado. A intolerância nos ambientes A intolerância, comerciais. Exatamente. Bom, o Durvalzinho, de maneira muito visionária, propôs a lei, e foi a primeira lei, acho que em Fortaleza, com certeza, uma das primeiras no Brasil que tratou da questão. Passados esses anos, o Durvalzinho foi vereador de 88, né, 92 e tal, já faz algum tempo. Verdade. E o meu mandato, num bom diálogo com o GRAB e com outros movimentos sociais LGBT, nós sentamos e estamos atualizando. Eu digo que é uma atualização da lei do Durval e que eu fico muito, muito feliz. Nós iniciamos já o debate com esse público, por isso que eu comecei dizendo que de uma boa conversa, um bom debate, eu quero dizer que, como vereador, eu fico orgulhoso de poder usar o meu mandato para, no diálogo com esses que, mais do que eu, estão vivendo ainda as intolerâncias, sabem do desrespeito que ainda ocorre com essa população cidadã que ainda é desrespeitada. Então, a lei, o projeto está tramitando, está na Comissão de Constituição e Justiça, obviamente. Logo, logo deverá ir a plenário para que, numa tarefa de mais mãos, dos demais colegas vereadores, a gente ajuste, melhore, aprove essa atualização. Vereador. Porque eu quero só lembrar que esses dados que se revela por exemplo, de matar LGBTs, nós temos que combater desde o começo. É verdade. Desde o começo. Que é justamente a construção de uma sociedade que respeite, né, essa população. E é por isso que a lei, no âmbito do que eu quero atualizar, é para fortalecer esse desenho legal de reconhecimento do direito cidadão, claro, porque é esse o direito que eles têm como consumidor de Fortaleza ao entrar num restaurante, num mercantil, onde quer que seja. Vereador, o bairro Benfica é um bairro autônomo. Nas últimas décadas ele cresceu de forma vertiginosamente, principalmente o comércio em âmbito local. Partindo desse pressuposto, o senhor tem tido uma preocupação especial com o bairro, né? O senhor parece que tem aí, inclusive, marcado aí algumas audiências para discutir com a universidade, com os próprios moradores do bairro e com o poder público constituído,
sobre como conciliar o comércio, né, com a área residencial, não é verdade? Perfeito. Eu não tenho dúvida que quem conhece o Benfica, nós sabemos que todos nós moramos num bairro. E óbvio que esse bairro tem características. Eu, por exemplo, nasci na Serrinha, ainda hoje minha família reside lá. O centro é um bairro de todos, porque todos vão para o centro. Todo mundo converge para o centro. Alguns até moram. É. Precisam até morar mais, para a gente requalificar. Mas o Benfica, seja porque a gente passa na Avenida da Universidade, vindo ali da periferia da Parangaba, da Grande Parangaba. Pela Avenida João Pessoa. Sendo quem passa na 13 de Maio, ou quem vem da Juvita, a gente se depara com esse bairro lindo, bucólico, que nos remete à Fortaleza Belle Époque, dos idos aí dos anos 50, aqueles jardins lindos da reitoria, daquele prédio. É um bairro que tem um glamour, né? Eu costumo dizer que, aliás, a vocação para não é à toa a vocação para a cultura, para o conhecimento, né? É um bairro bucólico no sentido de ter esses traços. Mas, olhe, o bairro só se justifica por seus moradores. Eu fico muito preocupado, e eu sou um frequentador do Benfica, é sempre muito bom a gente ter um local para se divertir, para tomar um drink, para comer um quitute, mas essa ocupação precisa ser mediada. Porque muitas vezes o que acontece ali no Benfica é que os moradores são importunados. São importunados quando alguém bota o carro só para poder correr e pegar um espaço indevidamente no local errado. Eu estou muito preocupado porque essa lógica do carro na cidade é um negócio absurdo. Ali no bairro do Benfica, quem conhece o Chaguinha, que era, né, já não há mais a confraria do Chaguinha. Próximo do PV. Exatamente. Tinha uma casa linda. Você sabe o que se fizeram com essa casa? Derrubaram ela para fazer um estacionamento. Ou seja, gente, provavelmente para derrubar a casa, o morador foi embora, né? Porque, de alguma maneira, o ordenamento precisa ocorrer para que esse morador, que é quem mais é dono do bairro, é quem mora nele. Eu estou colocando isso como desafio, e aí agradeço você ter feito esse preâmbulo, porque essa é a tarefa de todos. Eu imagino, por exemplo, se eu quiser propor uma legislação para a gente criar um polo gastronômico, cultural, né? Ali eu nem poderia, isso é matéria do executivo. Agora, a minha vontade é, como vereador, eu quero ver, uma hora dessa, eu tenho conversado com alguns moradores, eu tenho conversado com alguns empreendedores de lá, mas lá nós temos a Universidade Federal do Ceará, nós temos a Escola Técnica Federal, então nós temos realmente uma vocação à cultura, à intelectualidade, à tecnologia. Nós temos sim. Hoje, por exemplo, eu vejo que a gente tem um corredor cultural, que ocorre uma vez por mês, que é promovido pela Universidade Federal do Ceará. E ela faz na Avenida da Universidade. E aí tem que desviar uma série de linhas de ônibus. Eu fico achando que ali tem umas ruas internas que a gente pode, inclusive, caracterizar elas como um corredor cultural, gastronômico e tal. Mas eu quero dar uma ideia. Quem vive hoje no Benfica, eu costumo dizer que esse bairro tem uma vocação para o pedestre. Tem. Porque eu saio da universidade, eu vou almoçar, eu vou a pé. Não preciso estar andando de carro. Eu vou para a escola técnica ou eu vou mesmo. Então, se esse bairro tem uma vocação para o pedestre, muitas vezes o que eu estou dizendo é que ali implantar uma área de trânsito calmo é fundamental. Sabe por quê? Um dia desse eu solicitei, a MC atendeu, né, a rua Paulino Nogueira, que liga o PV ao Banco do Brasil, da Universidade. Aquela rua liga, na verdade, para quê? Porque você tem a 13 de Maio, que já faz essa ligação. Qual era o problema? Era ser interditado, um exemplo. Eu não sou especialista, estou só lembrando que nós precisamos estudar. Porque, de fato, o que não dá é para os carros ficar correndo para ter como acesso àquela rua. Um dia desse, alguém perde o volante e, como tem muita gente transitando, o risco de um acidente grave é muito claro. Então, a minha ideia, muito obrigado por você ter tratado do tema, é de que eu penso que o nosso desafio é conciliar esse bairro com as suas características, tendo como foco os moradores. Eu acho que os moradores têm que ter essa prevalência para serem consultados, para a gente tentar construir um debate e com as mãos da universidade,
do prefeito, da escola técnica e também do legislativo, a gente pensar no ordenamento, que a gente consiga fazer essa mediação para que o Benfica continue um bairro para os seus moradores, para quem quer empreender comercialmente e principalmente para todos. Agora, não adianta ter o Benfica sem suas casas antigas, sem seus moradores, apenas ocupado, abarrotado de carro ou de um tipo de ocupação que desagrega e que expulsa os moradores. Ronivaldo, o senhor fez uma justa homenagem recentemente ao ator e diretor, dramaturgo Silvério Pereira. Eu queria que você falasse um pouco sobre este momento, sobre essa solenidade que foi a culminância desse evento, foi a entrega do título de cidadão fortalezense, não é verdade? Muito. Eu estou aqui ainda nessa última terça-feira, muito importante. Eu, quando propus o título, costumo dizer que não é nem porque ele fosse um global, né? Claro. Aliás, eu propus no mês de março, entregamos no último dia 17, aqui na Câmara Municipal. Foi uma noite muito especial, porque esse jovem de 36 anos, de Mombaça, né, mas também fortalezense, porque de fato ele veio para cá para fazer o ensino médio na escola técnica. Lá encontrou numa aula de um curso de teatro a identidade que talvez ele já trazia do berço. Isso é vocação, porque ele se revelou e aí da escola secundária ele já foi para o Instituto Federal fazer um curso superior nessa área. E mais do que isso, já em 98 já estava atuando, né, como aluno de teatro e depois compondo algumas companhias de teatro, espetáculos dos mais vastos. Mas eu queria dizer que também sou professor. E em 2011, eu dando aula lá no meu Cristo Redentor, ali no Pirambu, eu levei a meus alunos para ver um espetáculo do ator Silvério Pereira, que na época era um espetáculo, um monólogo, né, tratando da dureza da vida das travestis em Fortaleza. E aí eu vendo, quando acabou tudo, ele então tirou a sua, como é que a gente indumentária. chama? Pronto, e foi para uma roda de conversa com os alunos. E eu notei já naquele momento, fiquei assim encantado com o profissionalismo e com o compromisso de um teatro que tem um horizonte. Eu não tenho dúvida que o título que eu entreguei na última terça-feira é um reconhecimento de direito agora a um cidadão que escolheu Fortaleza não apenas para viver, mas para construir uma luta que enfrenta a homofobia. Como é importante a gente ter essa... Eu falava há pouco da lei do Durval, mas você tem um ator que justamente sabe da necessidade de enfrentar a homofobia, porque nós ainda matamos muitos gays, lésbicas, por pura intolerância e desrespeito com esse segmento. A obra do Silvério, a ter inclusive construído essa cobrança do respeito à população trans, travestis, transexuais, colaborou muito com a minha iniciativa de achar que esse cidadão de Mombaça, que escolheu Fortaleza para estudar, para se aperfeiçoar, merece de direito e agora é cidadão fortalezense. Vereador Ronivaldo Maia, o tempo realmente voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e o parabeniza aqui pela forma como o senhor vem desempenhando o seu mandato, com essa visão social, essa preocupação com as questões mais sensíveis da cidade, e abre agora espaço para as suas considerações finais. Bom, agradecer a oportunidade, dizer inclusive que eu fico muito orgulhoso, eu costumo dizer, de ter me tornado vereador da minha cidade, mas para além do orgulho, da honra, a responsabilidade de ser vereador da 5ª capital do país, de ser vereador de uma cidade que na periferia clama por algumas políticas públicas para um povo que ainda é abandonado em muitos recantos dessa cidade com mais de 2 milhões de habitantes. E que, como vereador, o meu desejo humilde de poder emprestar a minha voz no parlamento para os movimentos. Eu costumo dizer que mandato serve para lutar com quem precisa se organizar ou, inclusive, organizar quem precisa lutar.
Exatamente. Então, nessa mão de via dupla, meus agradecimentos, a minha vontade de me convidar para quando achar que lhe sou como vereador necessário. Se alguém tem moral de cobrar do vereador, é você, cidadão. Para dar carão, para dar conselho, para construir um mandato à altura da nossa cidade. Obrigado. Ivelise Maia. A comissão especial realizou a segunda reunião para atualizar o regimento interno da Câmara Municipal. O vereador Gardel Rolim, do PDT, preside a comissão. A pauta dos trabalhos analisou sugestões previamente recebidas. Foram discutidos temas do 14º até o 26º artigos do regimento interno da Câmara Municipal, relacionados à convocação de suplente, faltas e licenças, lideranças, formas de escolha e atribuições e também temas relacionados à Corregedoria Parlamentar e Procuradoria Parlamentar. A comissão é presidida pelo vereador Gardel Rolim, do PDT. É uma discussão muito boa, né? Nós avaliamos aqui, corrigimos e melhoramos o texto que trata sobre licença de vereador, convocação de suplente, como será a licença médica do vereador, ou seja, são coisas pertinentes do dia a dia da Câmara que precisavam de um melhor texto, de uma melhor redação. E olha, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará está levando o atendimento móvel aos eleitores de Fortaleza para que seja feito o cadastro biométrico. O ônibus do TRE esteve em frente ao Cuca da Barra do Ceará. Confira. Cedo da manhã e muita gente já aguardava na fila por atendimento no ônibus do TRE. O veículo está estacionado em frente ao Cuca da Barra do Ceará e dá acesso aos eleitores ao cadastramento biométrico, que é obrigatório. Foi o caso de Luzia, que mora aqui perto. Em cima de casa, mais próximo, né? Porque para ir lá para o TRE é um pouquinho dificultoso, né? Principalmente pelas passagens, né? A vinda do ônibus para a área também facilitou a vida de Maria José, moradora do bairro. Vim porque é bem próximo, né, da minha casa, né? Eu aproveitei e vim hoje. Na capital, a biometria segue até o dia 29 de novembro. Dos 1.781.917 eleitores, 713.000, cerca de 40%, ainda não realizaram o procedimento. A recomendação é que os eleitores não deixem para a última hora e evitem filas que podem se formar no final do prazo. É importante lembrar que aqueles que não fizerem a biometria terão título de eleitor cancelado, gerando consequências negativas. Quem não fez a revisão do biométrico, né, não poderá votar nas próximas eleições, não poderá ser candidato, não poderá emitir passaporte, se inscrever ou receber programas como Bolsa Família, fazer matrícula em instituições de ensino público, receber empréstimos de bancos oficiais, muitas consequências que podem ser evitadas a partir do momento que o eleitor nos procure com antecedência. E olha, durante esta semana, a Câmara Municipal de Fortaleza recebe os serviços do Tribunal Regional Eleitoral. O Câmara Móvel está localizado no estacionamento da sede do Legislativo Municipal, na rua Thompson Bucão, 830, no bairro Patriolino Ribeiro, e fica até o dia 20 de setembro, sempre das 8 da manhã às 17 horas. O eleitor pode realizar o cadastro biométrico, além de outros serviços. Para fazer a biometria, basta levar um documento de identificação oficial com foto e o comprovante de endereço. O cadastramento biométrico é necessário para que o eleitor consiga realizar algumas atividades da vida eleitoral e civil. Se o eleitor de Fortaleza não comparecer até o dia 29 de novembro, o título será cancelado, trazendo uma série de consequências junto ao seu CPF. O eleitor vai ficar impedido de inscrever-se em receber o Bolsa Família, emitir passaporte, fazer matrículas em instituições públicas de ensino, contrair empréstimos em bancos oficiais, tomar posse em cargo público e, se for servidor público, de receber o salário. O eleitor pode também agendar o cadastramento biométrico nos postos de atendimento do TRE através do site que aparece aí na sua tela ou então pelo telefone 148. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, poupar hoje para ter qualidade de vida amanhã. Os planos de previdência complementar funcionam como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos.
E os benefícios são muitos, entre eles formar uma reserva financeira para realizar um sonho e planejar uma aposentadoria segura a longo prazo, além de uma renda para o caso de invalidez e uma pensão paga aos seus beneficiários caso ocorra alguma fatalidade. Esses são os principais objetivos de quem já aderiu ao plano de benefícios previdenciários do advogado OAB-Prev Ceará. A ouvidoria da Câmara Municipal de Fortaleza funciona como um verdadeiro elo de ligação entre o cidadão e o Poder Legislativo Municipal. E para falar um pouco sobre o papel e as funções atribuídas à ouvidoria legislativa, nós conversamos agora com a ouvidora legislativa da Casa, Carolina Feitosa. Doutora Carolina, é um prazer tê-la aqui em nosso estúdio. Eu que agradeço pelo convite. Inicialmente, eu gostaria que a senhora destacasse para os nossos telespectadores quais são as principais atribuições da ouvidoria legislativa. A ouvidoria da Câmara Municipal de Fortaleza, ela tem um papel de fazer com que o cidadão ele se sinta cada vez mais próximo dos vereadores, para poder fazer com que eles possam estar trazendo as suas demandas, trazendo as suas manifestações, fazendo com que eles possam se sentir cada vez mais próximo, o povo se sinta cada vez mais próximo da casa do povo. E nós somos o elo, nós é que fazemos essa ponte. Então, nós estamos aqui à disposição do povo, da população. E quero deixar bem claro que nós também estamos aqui à disposição dos servidores da casa. Nós servimos também aos servidores. A senhora falou sobre essa questão do atendimento das demandas. A senhora poderia destacar quais são as demandas mais comuns? Sim, as nossas demandas mais comuns têm a ver com as nossas leis, claro. Nós recebemos bastante essas manifestações, solicitações, na verdade, mas nós também temos solicitações da Prefeitura. Questões de asfaltos, questões de iluminações, questões de poldas. E com tudo isso, nós temos que ter o nosso link, tanto com a Prefeitura como com as nossas regionais. Acaba ocorrendo uma confusão, né, na cabeça do cidadão, no que diz respeito ao que é papel do Legislativo e o que é papel do Poder Executivo. Aí, então, a ouvidoria, ela tem uma espécie de parceria com a Prefeitura de Fortaleza, com as regionais, é isso? Sim, com certeza, porque, na verdade, o nosso papel é legislar e fiscalizar. E a Prefeitura é executar. E eu acho que como a gente é aqui a casa do povo, são os vereadores e a população, ela se sente acolhida pelos vereadores, eu acho que elas acabam nos procurando. E com isso a gente faz esse link entre as regionais e entre a Prefeitura. A gente, ao invés de deixar o cidadão desamparado, nós mesmos entramos em contato com a regional do seu bairro ou com a própria Prefeitura. Normalmente, como essas questões de bairro, nós preferimos entrar diretamente com a regional. E a gente já passa a demanda diretamente para a regional do cidadão. Carolina, você poderia destacar aqui alguns números de atendimento realizado no primeiro semestre deste ano? Eu acredito, o número assim, é simbólico, eu acredito que nós tivemos no semestre, acho que em torno de uns 100 manifestações, mais ou menos nesse período. Isso. E quais são os horários de funcionamento da ouvidoria? A nossa ouvidoria, ela funciona de segunda a sexta, de 8 às 17, horário corrido. Nós não fechamos no horário de almoço. E como as pessoas, principalmente esses telespectadores que estejam nos assistindo e tenham interesse em passar alguma reclamação ou sugestão para a ouvidoria, como elas podem se comunicar com a ouvidoria da Câmara? Pronto, nós temos o nosso site, que é pelo nosso próprio site da Câmara. Lá nós temos o nosso link da ouvidoria, que é o nosso sistema, que ele pode estar acessando, fazendo o seu próprio cadastro. Também temos o nosso presencial, que é aqui na Rua Dr. Thompson Bucão, 830. Temos também por via telefone, que é o 3444-8307. E também temos o nosso e-mail, que é o ouvidoria@cmfor.ce.gov.br. Qual o meio de comunicação mais utilizado atualmente pela ouvidoria? O mais utilizado hoje é o sistema. É o mais visado, que acho que a pessoa entra no site e acaba visualizando o link da ouvidoria e acaba entrando, tem a facilidade de clicar e fazer a sua manifestação. A Lei de Acesso à Informação, a LAI,
ela traz alguns requisitos no que diz respeito ao atendimento ao cidadão. Como, por exemplo, ela estipula prazo para que seja dada a resposta. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a Lei de Acesso à Informação e de que forma a ouvidoria da Câmara está atendendo o cidadão, mas eu gostaria que a senhora falasse logo após um breve intervalo. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura celebra um resultado histórico no direito à casa própria aos mais carentes de Fortaleza. Mais de 25 mil famílias beneficiadas com o papel da casa. E moradias novinhas em apenas 6 anos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, segundo a Prefeitura, por ter realizado o sonho da minha casa própria. Parceria da Prefeitura com o Governo do Estado. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz. A Prefeitura trabalha para uma vida com mais saúde em Fortaleza. Inaugurou a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, implantou os monitores dos postos de saúde, fortalece o programa Cresça com o Seu Filho e o Centro Dia da Pessoa Idosa da Prefeitura. Atendimento e mais prevenção é saúde. Criou os núcleos de desenvolvimento infantil e inaugurou o Centro Materno Infantil do Conjunto Ceará. Prefeitura e você, uma saúde melhor é a gente que faz. Nós voltamos a entrevistar a ouvidora legislativa da Câmara Municipal de Fortaleza, doutora Carolina Feitosa. Doutora Carolina, a pergunta que ficou no bloco anterior foi sobre a Lei de Acesso à Informação. Quais são os requisitos, estabelecidos pela lei? A Lei de Acesso à Informação, ela nos diz que nós temos 20 dias prorrogado por mais 10 para a gente estar respondendo o cidadão. E a gente tenta ao máximo responder antes desses 20 dias. O máximo que acontece é quando um caso é mais sério, se diz estudos, que a gente não consiga resolver antecipadamente, aí a gente utiliza esse prazo bem prorrogado. Mas toda vida que a gente consegue, a gente tenta resolver o mais rápido possível. Na sua opinião, a Lei de Acesso à Informação, ela representa um grande avanço para as ouvidorias? Sim, com certeza. A Lei de Acesso à Informação, ela é uma lei que eu acredito que todos nós da ouvidoria, a gente segue ela e ela é muito bem vista para todos nós. Eu gostaria que a senhora explicasse também para os nossos telespectadores que a própria Lei de Acesso à Informação, ela determina que nem toda informação deve ou pode ser disponibilizada para o cidadão. Existem informações que são taxadas como sigilosas, não é verdade? Na verdade, é assim... toda informação pública nós temos que dar ao cidadão. Certo. Aí nós temos que analisar para saber que tipo de informação pode ser classificada como sigilosa. Exatamente, como sigilosa. Eu não posso dizer aqui ao certo qual seria essa sigilosa. Existe um estudo, acho que por isso que existe esse prazo de 20 dias prorrogado por mais 10. E quais são os próximos passos da ouvidoria da Câmara Municipal de Fortaleza? O que é que ela está pensando aí para o próximo semestre, por exemplo, em termos de atendimento? Bom, eu acho que a gente já teve um avanço bem grande com essa questão do nosso sistema, que foi um grande sonho meu desde que eu entrei aqui, da gente ter, que foi o meu primeiro passo. Que eu visitei a Câmara de São Paulo e vi que eles tinham esse sistema. Achei incrível, conseguimos montar, achei excepcional. Acredito que a ouvidoria hoje da Câmara, ela atende a todos os requisitos. Eu não vejo ela como fora do padrão de nenhuma outra. Na verdade, eu acho a ouvidoria da Câmara muito avançada e na frente de muitas outras ouvidorias do país. E ela tem conseguido atender a todas as demandas? Sim, todas as demandas a gente tem conseguido atender. Eu acho que é até bem mais do que... Em um prazo,
Isso, um prazo bem curto. Bem curto. Isso. No próximo ano, nós teremos eleições municipais. Provavelmente as demandas serão ampliadas. Qual tem sido a preocupação, como vocês têm se preocupado, né, para o ano de eleições? Na verdade, as manifestações elas aumentam, mas a questão de aumentar as manifestações por conta do ano de ser de eleição não nos preocupa tanto, porque nós estamos acostumados, porque a gente já pegou esses anos de eleição e isso para a gente é bom, porque na ouvidoria, quanto mais manifestações, mais avanço para uma ouvidoria, né? Com certeza. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, doutora Carolina. O tempo realmente voou. Nós agradecemos a sua presença e parabenizamos aqui de antemão o papel desempenhado pela ouvidoria da casa, que é um papel de facilitar o acesso do cidadão às principais informações do Legislativo e também de encaminhar as demandas que não são próprias da casa para o Executivo Municipal. E abre agora espaço para as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer ao convite. Fico muito lisonjeada em falar da ouvidoria. Eu amo muito trabalhar nesse setor, estou há 4 anos e meio e eu gostaria de dizer a vocês que toda vida que vocês precisassem fazer alguma reclamação, algum elogio, alguma solicitação, alguma informação, nós da ouvidoria estamos à disposição no nosso contato, que é o 3444-8307, no nosso e-mail ouvidoria@cmfor.ce.gov.br e também no site da CMFOR, no nosso sistema, onde vocês podem estar entrando em contato com a gente, fazendo qualquer manifestação. Caso vocês não consigam estar entrando em contato com as regionais e a prefeitura, que eu acredito que vocês consigam, porque nós temos esse acesso e vejo também que outras pessoas conseguem, mas caso vocês precisem, a ouvidoria da Câmara está aqui à disposição para poder ajudar vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado. Ivelise Maia. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará realizou o primeiro seminário de efetividade da gestão municipal. Acompanhe. O evento aconteceu na Assembleia Legislativa do Ceará e discutiu a aderência dos municípios ao índice de efetividade que acompanha o aprimoramento das gestões municipais. O Tribunal de Contas não pode ser só aquele órgão que fiscaliza, que multa, que julga irregular. Isso é também seu papel, está na Constituição. Mas também reconhecer boas práticas e procurar disseminar essas boas práticas é também um papel importante, um papel relevante. O seminário é uma parceria entre o Tribunal de Contas do Ceará e a Assembleia Legislativa por meio do Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado. Eu acho que é muito importante, nos dias de hoje, que os órgãos de controle externo passem a ter uma atitude não apenas punitiva, mas, acima de tudo, preventiva. O evento foi aberto a gestores do Poder Executivo e Legislativo dos municípios, secretarias do Governo do Ceará, órgãos e entidades municipais, estaduais e sociedade. O tribunal, ao fazer isso, ele passa uma outra mensagem para os municípios, que além de punir, que ele também está lá para ajudar. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, participou do seminário e destacou as principais ações de planejamento das gestões municipais para o bom desempenho do trabalho do Executivo. Lançando um programa, inclusive, de formação de gestores, junto com o núcleo de excelência na área de controle, que é a Universidade de São Paulo. Isso certamente irá ajudar a qualificar os quadros da administração pública. E olha que notícia boa, o número de transplantes de órgãos realizados no Ceará nos últimos 10 anos dobrou. Os procedimentos efetivados saltaram de 760 para 1.500, de 2009 até o ano passado. Carlos Alberto é transplantado do fígado há quase 2 anos. Diagnosticado com uma cirrose alcoólica, ele precisou de um novo órgão. Hoje tem uma nova vida. Fiz o transplante, está com 1 ano e 9 meses e só sucesso. Só tenho que agradecer o pessoal do hospital, né, as equipes médicas e todo o seu contingente aqui do hospital. O procedimento de Carlos Alberto foi realizado no Hospital Universitário Walter Cantídio. A unidade é referência no estado em transplantes de fígado. Aqui já foram feitos este ano 111 procedimentos hepáticos.
O hospital foi o primeiro a realizar um transplante de fígado em 2002. De lá para cá, 1.756 vidas já foram salvas. Daí, a importância da conscientização para a doação. São pacientes que, na maioria das vezes, têm cirrose hepática descompensada, causadas mais frequentemente pelo vírus da hepatite C, pela hepatite B, por doença autoimune e também pela cirrose alcoólica. A maioria são pacientes jovens, variando na faixa aí de 40 a 60 anos. Inclusive, transplantamos crianças, pacientes com 15, 20 anos, porque às vezes a população, de maneira geral, pensa que a maioria das cirroses são causadas pelo uso abusivo de álcool. Não, mais de 70% dos transplantes são indicados em pessoas que não têm história de etilismo. Segundo o Ministério da Saúde, se considerada proporção por milhão de habitantes, no primeiro semestre deste ano, o Ceará foi o segundo do Brasil com maior número de transplantes de fígado, o terceiro em pulmão e coração, quarto em córneas, sétimo em pâncreas, nono em medula óssea. Em todo o Ceará, os procedimentos efetivados saltaram de 760 para mais de 1.500 de 2009 até o ano passado. Maria tem 26 anos e aguarda na fila por um fígado desde junho. Tudo começou com muito inchaço no corpo e falta de apetite. Ela veio do Rio Grande do Norte quando soube que precisava de um órgão novo. Hoje, luta para sobreviver. Muito sofrimento para mim, que eu tenho 26 anos, né? E meu futuro, eu preciso caminhar, seguir minha vida, porque ainda sou muito nova. Chegou a hora de você conferir as dicas dos concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Assembleia Legislativa de Amapá, inscrições até 30 de outubro. Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, inscrições até 25 de setembro. Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro, inscrições até 14 de outubro. Tribunal de Justiça de Alagoas, inscrições até 11 de outubro. Tribunal de Justiça da Bahia, inscrições até 23 de setembro. O programa de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar as nossas reprises na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, às quintas-feiras às 7 horas da manhã, aos sábados às 13 horas e às terças-feiras às 15 horas. Siga nossas redes sociais no Instagram, Facebook e assista ao nosso programa também no YouTube da Câmara Municipal de Fortaleza. O programa Mundo Jurídico é exibido aos sábados às 10 da manhã na TV Economy News Brasil do Sistema RP Brasil de Comunicação. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.